Você já viu algum edital ou já ouviu falar que não teve nenhum interessado? Ninguém foi participar dessa licitação? É isso mesmo, é sobre este tema que nós vamos falar com ele, ó. Ele que é coordenador de licitações sustentáveis do Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Boas Práticas em Licitações e Contratos, é assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Olha só o currículo dele, hein? Onde atua também como coordenador do Grupo de Trabalho para Implementação da nova Lei de Licitações e Contratos. Mas não para por aí também, não, hein? É pós-graduado em Direito Público pela Universidade Católica de Petrópolis, já atuou como diretor de licitações e contratos, pregoeiro e presidente da Comissão Permanente de Licitações do Ministério Público do Rio. É professor, especialista em Direito Administrativo e Constitucional. Ministra em diversos cursos na área de licitações e contratos, voltados tanto para a administração pública há mais de 12 anos. Além de ser consultor, né, de obras na área também. Professor, eu quero aproveitar este currículo aqui e saudar todos aqui, porque prestem atenção neste vídeo. Pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Rafael Pacheco. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui nesse quadro, junto com o Ricardo, convite aqui da Forset, no qual a gente vai falar sobre um tema. O Ricardo já deu uma deixa aí no início do nosso vídeo, um tema que tem despertado muitas dúvidas, pelo menos os alunos têm trazido para mim quando eu vou para a aula. É um tema bastante interessante. É isso aí, professor. Obrigado aí do seu tempo, sua disponibilidade. E tem alguns temas que realmente eles não sabemos por quê, eles acabam ficando de lado. Mas tem muita gente que está chegando agora no universo das licitações, seja gestor ou fornecedor. Então, professor, eu vou pedir brevemente para que primeiro você explique aí o que é uma licitação deserta ou fracassada. Por favor, professor. Perfeito, Ricardo. Bom, licitação deserta, sempre falo com os meus alunos, né, em sala. Deserto, o nome já indica, né? O que é um deserto? Quando não tem nada, vazio. Uma licitação deserta é aquela em que a gente publica o edital, convoca regularmente os licitantes por meio dos avisos, né, pelos mecanismos adequados, avisos de licitação, e ninguém aparece. Isso é uma licitação deserta. Por outro lado, a licitação é fracassada quando vêm interessados, né? Os licitantes vêm 2, 3, 4, 5, 20, quantos forem, mas, por alguma razão ou por algumas razões, todas as propostas são desclassificadas ou todos os licitantes são inabilitados. Com isso, a gente tem um fracasso do certame. Então, veja, nessas duas hipóteses, quando a licitação é deserta ou quando a licitação é fracassada, a lei 14.133, ela autoriza que aquele objeto que foi fruto desse certame que foi deserto ou fracassado, ele seja contratado por meio de dispensa de licitação. Ricardo, então, é isso. Deserto ninguém veio, fracassado veio gente, mas a gente não conseguiu um vencedor para essa licitação. Perfeito, professor. Mas vamos lá. E para o gestor? Peraí, eu vivi ali a licitação deserta ou fracassada? O gestor está chegando agora. Qual o próximo passo, professor? Por favor. Então, se eu tenho uma licitação que foi deserta ou fracassada, em primeiro lugar, eu tenho falado isso com os alunos, nas turmas, em primeiro lugar, a gente precisa entender por que essa licitação foi deserta ou foi fracassada. Estou dizendo isso porque a Lei 14.133 e a 8.666 também, ela permite, a Lei 14.133 permite, assim como a 8.666 permitia, que o objeto de um certame que foi deserto ou fracassado seja contratado por meio de dispensa. Na 8.666, essas hipóteses estavam no artigo 24, incisos 5º e 7º, e agora, na 14.133, essa hipótese está no artigo 75, inciso 3º. Portanto, o ímpeto inicial do gestor, quando está diante de uma licitação que foi deserta ou fracassada, é dizer, então eu posso fazer a dispensa de licitação. Já que eu tentei licitar, não foi frutífera essa licitação, eu posso fazer
a dispensa de licitação. Isso é verdade, é possível que se faça. No entanto, como você bem perguntou, o que o gestor deve fazer no primeiro momento, antes mesmo de pensar em partir para a dispensa de licitação? Ele deve fazer um diagnóstico no seu processo de licitação para entender por que aquela licitação foi deserta ou fracassada. Eu estou dizendo isso porque é muito comum que quando uma licitação é deserta, ninguém aparece. Olha que coisa estranha. A gente publica um edital, às vezes de um objeto extremamente comum, competitivo, ninguém vem. Ou a gente faz uma licitação e por alguma razão, ou por algumas razões, todo mundo é inabilitado, todas as propostas são desclassificadas. A gente tem que entender por que isso aconteceu. Será que foi deserto porque a orçamentação foi mal feita? Porque a pesquisa de preços foi mal feita? E o preço estimado na licitação foi muito baixo em relação ao que está sendo praticado no mercado e aí ninguém quis vir participar? Será que durante a elaboração do termo de referência ou do projeto básico, no ímpeto, né, de se cercar de muitos cuidados, o elaborador do termo de referência, do projeto básico, até mesmo do edital, inseriu ali alguma documentação, alguma cláusula que acabou por restringir indevidamente a competitividade? É preciso que se faça um diagnóstico. Por quê? Se você identificar que houve algum problema na fase preparatória daquela licitação, que levou ao fracasso, que levou à desertificação ou deserção, como queiram chamar, eu não posso fazer a dispensa. Se eu identificar que houve uma falha, eu tenho de repetir a licitação. Vejam, o que o artigo 75, inciso 3º da Lei 14.133 permite é que, quando eu tiver uma licitação realizada há menos de um ano, em que ninguém compareceu, ou que por alguma razão todas as propostas foram desclassificadas, eu tive uma licitação fracassada, eu posso fazer a dispensa. Só que a lei, ela pressupõe que essa licitação que foi realizada há menos de um ano tenha sido uma licitação válida, ou seja, é necessário que não tenha havido nenhum vício durante esse processo licitatório. Esses vícios geralmente estão inseridos ali na fase preparatória. Eu falo que eu fui pregoeiro durante 12 anos no Ministério Público do Rio de Janeiro. Durante esse período em que eu fui pregoeiro, eu lidei com licitação deserta, fracassada, já tive licitação anulada, licitação revogada. Em todos esses casos, o problema estava na fase preparatória, ou seja, como foi feita a pesquisa de preço, como foi feita a orçamentação, como é que foi feito o edital, se tem alguma cláusula restritiva. Então é fundamental, Ricardo, que se faça esse diagnóstico. Se você concluiu desse diagnóstico que não há problema algum na sua licitação, aí sim, pegue esse objeto e o sinal está aberto para que você faça a contratação por dispensa, independentemente do valor. Então esse é o primeiro passo, fazer o diagnóstico. Professor, eu fico feliz assim, né? Bom, no professor não podemos esperar menos do que uma aula, né? E eu tenho certeza que eu vejo a forma como você fala, maneira bem simples, totalmente didática, e você está ajudando aí vários gestores, né? Porque tem muita gente que está chegando, eu tenho percebido aqui, professor, nos eventos que a gente tem realizado, muita gente está chegando agora no cenário licitações públicas, e o pior, né? Tem uma nova lei. E tem também aquele gestor que está chegando, ele conhecia um pouco lá de 8666, ele ficou um tempo fora da administração e está retornando agora. E eu tenho certeza que você está elucidando aí para ele. Mas, professor, agora vamos voltar lá para o fornecedor, porque essa a gente sempre escuta aqui. Mas e aí? Foi para a dispensa, eu mantenho o meu valor referencial? Como que eu faço isso aí, professor? Por favor. Perfeito, Ricardo. Ótima pergunta, uma pergunta que muita gente faz também nesse contexto. A lei diz, né, no artigo 75, inciso 3º, que um dos requisitos para que a gente possa fazer essa dispensa de licitação, um desses requisitos é que eu mantenha todas as condições da licitação cujo edital, né, o edital cuja licitação foi deserta ou fracassada. Ou seja, eu não posso alterar nada. E isso inclui o preço. Isto inclui o preço. Ou seja, eu não poderia alterar o preço estimado
para fazer a dispensa. Até porque eu acabei de dizer agora há pouco, e se eu identifiquei que há alguma questão na orçamentação, que o preço estimado do certame não está bem estimado, é o caso de repetir a licitação. Então, eu tenho que manter todas as condições. E isto inclui o preço, os documentos de habilitação que foram exigidos no edital. Ah, a gente exigiu aqui um monte de documento, esse documento X a gente entende que não precisava ter exigido, então vamos fazer a dispensa, mas não vamos exigir dos proponentes dessa futura dispensa esse documento. Não pode. Ah, vamos considerar, vamos botar aqui um 10% no valor que foi estimado na licitação, vamos acrescentar aqui uns 10% para ver se agora o pessoal na dispensa aceita ofertar propostas. Não pode alterar. Nenhuma condição pode ser alterada. Se você entender, se você visualizar que alguma condição precisa ser alterada, repito, é o caso de repetir a licitação e não seguir pelo caminho da dispensa. O inciso terceiro, ele traz basicamente dois requisitos explícitos: que a licitação tenha sido realizada há menos de um ano e que eu mantenha todas as condições previstas no edital cuja licitação foi deserta ou fracassada. E existe um requisito implícito, que eu acabei de falar agora há pouco, que essa licitação que foi realizada há pelo menos um ano, no máximo um ano, ela tenha sido válida, não tenha havido nenhuma nulidade na sua condução. Perfeito, professor. É aquele lá, né? Atenção, você, gestor aí, ó, cuidado, às vezes vai ouvir o seu colega de trabalho. Não, pode sim, a gente sempre fez assim. E talvez vocês sempre fizeram errado, né, professor? O sempre fez assim é um perigo, né? A gente Esse é um. sempre. Ó, são duas coisas. Eu sempre fiz assim, quando eu cheguei já era feito assim. Não vamos mexer porque tá dando certo. Exatamente. Quando São eu duas cheguei coisas já era terríveis. assim, eu Já só era. estou replicando o modelo aí. É, mas agora é você que está assinando aí. Então, Pois é, muito cuidado, né? pois é, Professor, um, pois é. um outro item que eu vejo assim que isso o fornecedor se interessa bastante, como é que fica a participação deste fornecedor nessa eventual dispensa, se ele estava envolvido ali no caso do fracasso desse certame, né? Ele também não atendeu ali os pré-requisitos. Como que fica essa participação? Por favor, professor. Ou seja, o Ricardo está vindo com perguntas assim excelentes, né? Dos alunos mesmo, assim, do dia a dia da sala. A pergunta subjacente, né, que está por trás dessa que o Ricardo colocou é a seguinte: quem participou da licitação, né? E essa licitação foi fracassada. Portanto, essa pessoa que participou, ela teve a sua proposta desclassificada ou ele próprio, o licitante, foi inabilitado por alguma razão. Ele pode participar do processo da dispensa, ou seja, ele pode ser um proponente do processo de dispensa? Não há qualquer vedação legal em relação a isso. Nenhuma vedação. Assim como me perguntam, aquela empresa que foi contratada por dispensa emergencial, ela pode depois participar da licitação para aquele mesmo objeto? Sem problema algum. Não há qualquer vedação. Estou fazendo um paralelo. Sei que o nosso tema não é dispensa emergencial, mas só para chamar a atenção para a ausência de qualquer vedação legal. É estranho, né? A gente até estranha, mas o fornecedor participou agora de uma licitação. Ele não ofertou uma proposta válida e agora ele vai querer participar do processo de dispensa, ou ele participou do processo de licitação, não entregou determinados documentos, foi inabilitado, ele agora vai conseguir participar do processo de dispensa? Pode ser que sim, pode ser que na época da licitação, no momento da licitação, ele não tinha em mãos o tal documento que estava sendo exigido, uma certidão, um atestado, e no momento do procedimento de dispensa ele tem. Pode ser que no momento da licitação ele estava com os preços mais apertados, estava com alguma questão ali financeira, orçamentária, ou em relação a algum fornecedor seu, né, algum, enfim, abastecedor seu, ou fornecedor seu, que estava praticando um preço maior ou menor, enfim, pode ter N motivos para que ele não tenha ido bem no processo licitatório,
mas consiga perfeitamente participar do processo de dispensa. Não há qualquer vedação legal em relação a isso. Professor, já quero a gente caminhando aqui para o final. Essa é daquelas entrevistas que a gente fica assim, isso Mas aqui já, o dobro do tempo, e a gente ia tranquilamente, mas é bom que fica com gostinho de quero mais. Então eu quero pedir para você que está acompanhando aqui este vídeo, isso aqui foi uma verdadeira aula. Parece simples para ele, né? Mas não é não, viu, gente? Isso aqui é importante para que você acompanhe, você gestor, você fornecedor. Então não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu fico muito feliz, viu, professor, que quando eu vejo os vídeos nos grupos de WhatsApp, né? Que tem vários grupos de licitação aí espalhado país afora, eu fico muito feliz quando o pessoal compartilha. Eu tenho certeza que este aqui eu vou trombar com ele aí em vários momentos. Tá aparecendo aqui na tomara. tela ó, o Instagram do professor para que você envie Isso, também as dúvidas, né? Eu já quero pode deixar a enviar. dica aqui que ele responde, viu, gente? Respondo Professor, mesmo. eu queria que você falasse também um pouco aí do seu trabalho. Ah, se tem live por vir aí, sinta-se à vontade, o espaço aqui é todo seu. Obrigado, Ricardo. Olha, foi um prazer. Estou me despedindo aqui, indo para o final junto com você. Foi um prazer grande. Estou à disposição para a gente fazer uma parte 2, digamos assim. O Instagram, como você disse, é o Rafael Pacheco, professor, tudo junto, Rafael com F, né? Em relação a projetos, eu continuo, né, pelo 13º ano, 14º ano consecutivo, dando aulas pelo Brasil inteiro, trocando com os nossos colegas servidores, servidoras, da administração direta, indireta, do Sistema S, né, que são colegas que têm procedimentos licitatórios um tanto quanto diferentes, né, da legislação normal, falo agora do Sistema S especificamente. E uma novidade agora, nós temos para lançar agora no finalzinho de abril, agora do mês de abril, no dia 25 de abril, lançamento pela editora Fórum, do livro de planejamento das contratações, estudos técnicos preliminares e termos de referência, uma obra na qual eu tive o prazer de participar com um artigo falando sobre o ETP e o TR nas contratações diretas, essa obra que é coordenada pelas minhas queridas amigas e professoras Madeline Furtado e Monique Furtado, com prefácio do ministro Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União, e com selo da editora Fórum, que dispensa qualquer apresentação. Tenho certeza que é uma obra que vai ser de grande valor, vários especialistas falando de todos os pontos de vista possíveis sobre o estudo técnico preliminar e o termo de referência. E a gente se encontra no Instagram, respondo, como você bem colocou, respondo todas as perguntas. Quando a gente está em aula, em sala de aula, eu ainda passo meu WhatsApp e falo para os alunos que eu ouço até áudio e ouço na velocidade 1, que é prova de amor, hoje em dia. Você ouvir um áudio na velocidade 1, é só da mãe, do pai, da avó, mas eu ouço dos alunos também com o maior prazer, com o maior carinho. Nesses novos tempos é isso aí mesmo, né, professor? Ouvir na velocidade 1. Nós somos aqui de tecnologia, a gente tem essas Não é? brincadeiras também. E claro, professor, quero fazer até um link aqui, porque provavelmente, muito em breve, você volta aqui. E eu quero, já agradecendo também, em nome de toda a família Forset, mencionar que dentro do seu tema aí, eu vejo o crescimento dos portais privados em avisar os fornecedores. Eu tenho achado 10 isso daí, que eles avisam o fornecedor da iminência de uma licitação ser deserta, né? Então, não fere nenhum princípio, porque ele está só avisando que existe um processo que não tem proposta ali, ou seja, é uma informação interessante para o fornecedor, porque, poxa, peraí, se isso aqui é o meu produto, é o meu serviço, vou colocar aqui a minha participação nessa licitação, porque eventualmente eu nem iria participar. E eu achei super legal, porque tem crescido esse movimento. Começou inicialmente, vou mencionar aqui até porque são parceiros, com o portal de compras públicas, e agora está replicando para vários outros portais privados também, e eu fico super feliz, porque isso começa a sanar um pouco aí Sim, sim. Não, é eu uma vejo que ótima é unir a prática. tecnologia, né? Trazer a Sem tecnologia dúvida. Sem para dúvida. nova lei de licitações, né?
Sem dúvida, é uma ótima prática, até porque o ideal é que não seja deserto nem fracassado. Então, se tem uma ferramenta que avise, olha, gente, tem uma licitação aqui que está na iminência de ficar deserto, eu vou lá apresentar minha proposta. Eu não estava sabendo. Porque, às vezes, a desertificação ou o fracasso é por falta de divulgação também. Isso pode Exato. acontecer, né? E é, Olha, é já tô verdade. me estendendo, já tô me Não, não, estendendo, imagina, professor, o seu mas é tema aí verdade, é talvez verdade. fique aí, né, já o convite a gente falar num próximo momento aí, o custo, né, também o custo operacional de uma licitação, tudo isso porque às Isso, vezes, né, muita gente não conhece isso, tanto o fornecedor como o gestor, né, quando se depara, fato. porque realmente tem esse custo aí. E para finalizar, não posso deixar passar, tá aqui na descrição do vídeo, o livro do professor, a gente faz questão de colocar, porque quando esse vídeo for ao ar, então já foi feito o lançamento. E mencionar a professora Monique, né? Eu tive o privilégio, ela gravou aqui nesse estúdio, ela veio Ah, que beleza, presencialmente. que Tem legal, um vídeo dela que ela gravou conosco aqui, direto do estúdio da Forset. Professor, já maravilha. sinto seu amigo de infância, então fico aqui o convite para uma próxima, para que a gente possa gravar também. Agradeço mais uma vez em nome de toda a família Forset e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor! Até, um abraço a todos, até a próxima. Obrigado à Forset pelo convite. Tchau, tchau.